Bom, agora vamos falar sobre tabelas. Talvez é um assunto que não é tão abordado na internet mais atualmente. Talvez ela não está tão em alta, né? Mas é algo que já foi muito utilizado para desenvolver, inclusive, layouts, né? Antigamente, eu vou fazer uma pequena amostra para vocês de como eram desenvolvidos os layouts dos sites utilizando tabelas, tá? Então, aqui eu desenvolvi um layout bem simplesinho com tabela. Deixa eu até comentar esse nosso código aqui, para a gente ter ele salvo. Eu criei uma espécie de um site de antigamente. Se vocês forem dar uma estudada como eram os layouts antigos ali, eram mais ou menos nessa vibe aqui. Tinha um cabeçalho, o corpo do site, um menuzinho na lateral e o rodapé. Eu criei essa tabela aqui só para mostrar para vocês como é que antigamente eram feitos os layouts, né? Mas por que eram feitos dessa maneira? O que acontecia é que os browsers antigamente eles não tinham suporte a Flexbox, não tinham suporte a CSS3, não tinham suporte a CSS Grid Layout. Então, a única maneira que o pessoal enxergava de alinhar e de expor os elementos na tela era através da tabela. Mas a gente vai dar uma olhada aqui, uma pincelada por cima nas tabelas, até porque eu acredito que vocês que vão trabalhar em software, em sistema, vão utilizar tabelas ainda na vida de vocês. Não é para fazer layout, obviamente. Talvez aqui no nosso módulo a gente use a tabela para fazer layout, mas vai ser num caso bem específico, mais para diversão, mais para criatividade e mais para fins didáticos e não para um fim comercial, um produto final, tá? Então, a tabela começa com a abertura da tag table. E se você quiser desenvolver uma simples tabela, basta adicionar uma tr e basta adicionar uma td. Uma td aqui, tabela ok. Então eu já tenho uma tabela. Vou colocar uma borda aqui de 1 para enxergar um pouquinho melhor. Tá aqui a nossa tabela com uma linha e uma coluna. Se eu quiser adicionar mais uma linha, eu posso adicionar um tr e posso adicionar mais um td, que vai ser mais uma linha, vai ser ali. Então, ah, cada vez que eu quiser criar uma linha, eu crio uma tr, e cada vez que eu quiser criar uma coluna, eu crio uma td. Digamos que eu estou desenvolvendo um sistema para academias, vamos supor lá, e eu quero listar os alunos, certo? Então a gente vai criar as colunas digamos que para o cabeçalho da minha tabela, vamos exibir o ID do aluno, o nome do aluno e, sei lá, o valor da mensalidade. Vamos salvar aqui e ver o que acontece. Ó, eu criei uma tabela ali, porém eu tenho três colunas na primeira TR e apenas uma coluna na segunda. Então eu tenho que preencher aqui também com as informações corretas. O aluno vai ser Sérgio Andrade. E Opa, aqui é o ID, né? Vamos colocar o ID 007. Não, vamos fazer do jeito certo, né? Vamos colocar 001. 01 melhor. O meu nome e o valor da mensalidade. Não sei na cidade de vocês aí, mas aqui onde eu moro, em Campo Bom, deve dar em torno de uns R$ 140, alguma coisa nesse sentido aí, uma mensalidade numa academia. Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, eu criei uma tabela utilizando simplesmente TR e TD, certo? Onde eu tenho a primeira linha é equivalente a um cabeçalho e a segunda, a partir da segunda linha,
vão ser os dados. Então eu vou começar a listar os meus alunos aqui, vou fazer uma cópia dela, colocar um novo ID e vou colocar um outro, deixa eu dar uma indentada melhor aqui. Colocar um outro aluno ali, Ricardo Oliveira, e o valor é 120, porque esse aqui tem um plano um pouquinho pior. Então, o que vai acontecer aqui é que todas as minhas informações vão ser listadas uma abaixo da outra, seguindo um padrão de colunas aqui, que é através da minha TD, certo? Porém, se a gente for olhar na apresentação que eu tenho aqui, a gente fala sobre T-Head e T-Body. Para que servem essas tags? Elas servem para dar um pouquinho mais de semântica, para dar uma separada melhor o que é o cabeçalho e o que é o corpo de uma tabela. Então, eu posso separar aqui criando um T-Head e eu vou colocar um TR porque eu quero uma linha, e ao invés de usar um TD, eu vou usar um TH, que vai deixar com um negrito por padrão, vai deixar um negrito naquela primeira linha. Já fiz o cabeçalho da minha tabela. Então, agora eu quero desenvolver o corpo da minha tabela. Eu crio um T-Body e aí eu posso utilizar os TRs como eu utilizei normalmente aqui. Aqui não está fechando direito, vamos fechar bonitinho aqui, ó. Senão a gente se perde, né? Ó, fechou legalzinho. Ele está se perdendo um pouquinho na indentação aqui, mas a gente já ajusta e já fica show de bola. E aqui está feita a minha tabela. Por padrão, o TH ele centraliza o texto dentro da célula, tá? Mas isso a gente pode trocar através de um atributo ali que é o align left. Vou colocar em todo mundo aqui. Opa. Vamos fazer um teste, já foi lá para o lado que eu queria. Eu posso utilizar três valores, né? Left, center, opa, center e right, que vai funcionar. Eu vou botar uma largura para minha tabela, para a gente enxergar um pouquinho melhor esse alinhamento. Uma largura de 800 e está aqui a minha tabela. Da mesma forma, eu coloco um alinhamento aqui, né? Ó, já está funcionando a nossa tabela. Bom, eu acho que de tabela, por enquanto, é isso. Existem alguns outros atributos que a gente pode passar na tabela, que é o cell spacing e o cell padding. O que são esses atributos aí? Eles são aqueles atributos que vão dizer o quanto de espaço que eu quero numa tabela. Eu coloco um valor, um número ali, e ele vai criar um espaço entre as bordas, enquanto o cell padding ele vai criar um espaçamento entre a célula, né? Então eu posso deixar isso aqui em zerado e eu posso aumentar esse espaçamento aqui conforme a necessidade que eu queira deixar de respiro para minha tabela, né? Deixar uma margenzinha mais legal. Beleza? Então eu acredito que de tabela por enquanto é isso. E vocês podem utilizar ela depois, mais para frente, como eu falei, na hora de fazer o exercício, que é desenvolver um game só com HTML, né? Então acho que vai ser bem legal essa parte aí. Tá certo?